Chegamos à quinta aula aqui sobre vetores e eu te prometo que essa aula não vai ser muito longa. Vamos falar somente de uma única coisa. Como será que a gente vai trabalhar quando eu tenho que trabalhar, somar dois vetores que não possuem a mesma direção e uma delas é diagonal? Eu trouxe um exemplo aqui pra gente. Olha essa situação. Eu tenho um vetor aqui de 4 newtons, então vamos imaginar que isso aqui é uma força de 4 newtons sendo aplicada horizontalmente para a direita. Só que ao mesmo tempo existe uma força de 2 newtons sendo aplicada diagonalmente para cima e para a direita. Correto? Olha o que nós temos aqui. O ângulo que existe entre essas duas forças não é mais aqueles nossos 90 graus, porque senão seria uma vertical, correto? E uma horizontal. Então vamos supor agora que este ângulo seja de 30 graus. Como devemos proceder para resolver esse nosso problema? Então, vamos resolver pelo método do paralelogramo, que é uma das formas que eu trouxe para você escolher até o que você acharia mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar este daqui, ligando ele aqui em cima. Então, eu tenho que ligar 8 quadradinhos para lá. Então, um pouquinho antes de terminar aquele lá, né? Um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui mais ou menos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos exatamente como eu tenho aqui embaixo. E aí eu tenho que ligar este daqui, este vetor, até lá, né, até a extremidade dele, para saber então aonde vai dar o meu vetor resultante, que vai ser exatamente esse rapaz aqui, ó, que vai sair daqui e vai chegar neste ponto. Esse aqui é o meu vetor resultante, que nós já temos então a direção e o sentido dele. Ele vai ser uma direção diagonal ainda, com o mesmo sentido daquele primeiro, de 2 newtons, para cima, para a direita. Só que ele é um pouco mais inclinado, né? A angulação dele com a horizontal é menor. Ok, e como que a gente vai fazer então agora para poder calcular a intensidade desse vetor resultante? A gente viu que não é só simplesmente somar porque não tem a mesma direção e sentido. Não posso subtrair porque não é direção, não é sentido oposto. Eu não posso simplesmente aplicar Pitágoras, elevar os dois lados ao quadrado e tirar a raiz quadrada disso, porque não formam um ângulo de 90 graus. Para a gente aqui são 30 graus. Perfeito? Como que a gente faz para isso? Lá em matemática existe uma coisa chamada lei dos cossenos, certo? Às vezes, lei dos cossenos. Às vezes fica a impressão pra gente que as fórmulas, as equações mirabolantes que aparecem na física surgem do nada, né? Que a física é um mundo à parte. Não. A física, ela lida com uma linguagem universal, que é a matemática. Então nós vamos nos valer dos princípios matemáticos para isso. E para resolver essa situação, nós temos um triângulo aqui, como tínhamos anteriormente, só que para poder calcular o lado R aqui que me interessa, né, sendo que este lado aqui vale 2, eu posso me valer então da lei dos cossenos. Então a gente pode escrever de maneira geral quem é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte, eu vou chamar aquele R ali ao quadrado igual aos dois lados que eu vou chamar de A e B, tudo bem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você para e me fala assim, mas isso não foi o que a gente acabou de ver na aula anterior? Isso aí é Pitágoras. Só que na lei dos cossenos nós continuamos. Para determinar este lado aqui, o valor deste lado, nós temos que somar o quê? 2 vezes A vezes B, ou seja, o dobro da multiplicação deste lado por esse lado, multiplicado também pelo cosseno do ângulo, que eu estou chamando aqui de forma geral de θ, tá? Então, olha que lindo que nós temos pra gente aqui agora. Então,
Se for em velocidade, eu posso falar que a velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade 1 ao quadrado mais velocidade 2 ao quadrado mais 2 vezes velocidade 1 vezes velocidade 2 vezes o cosseno do ângulo. Se for força, vou até escrever aqui, que é o nosso caso. A força resultante ao quadrado vai ser igual à primeira força, F1 ao quadrado, mais a segunda força, F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno daquele ângulo. Olha que monstrinho é isso aqui. É bom para sair na rua e contar para todo mundo, né? Chega lá para a velhinha da esquina e conta para ela que se o ângulo não for de 90 graus entre dois vetores e você quiser calcular o vetor resultante, você pode aplicar a lei dos cossenos. E aí você teria então que o quadrado do resultante é igual a F1 quadrado mais F2 quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de θ. Sabe o que ela vai fazer? Se você falar isso para ela, ela vai chamar a polícia e vai mandar te prender. Tá? Então vamos resolver esse nosso exemplo que eu trouxe ali, com aqueles valores, para ver como que funciona a matemática desse carinha aqui, ok? Então se eu for aplicar isto daqui com esses valores, eu vou ter que a resultante, que eu estou chamando aqui ó, até de, força resultante ao quadrado é igual. Tanto faz esse ser chamado de F1 como esse ser chamado de F1. Tanto faz. Então eu vou usar em ordem crescente. 2 ao quadrado, que é o F1, eu vou chamar isso aqui de F2, portanto, 4 ao quadrado. Mais 2 vezes 2 do F1 novamente, e o F2 vale 4, vezes cosseno de quantos graus? Perdão, vamos fazer o seguinte, vamos modificar aqui de 30 para 60 graus. Correto? Para ficar uma conta mais tranquila para a gente fazer. Então, cosseno de 60 graus. Tranquilo? Vamos lá. Força resultante ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, mais 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, vezes cosseno de 60. Vale quanto mesmo? Meio. Então, ó, meio. Sabe o que a gente podia ter feito aqui? 2 vezes meio é 1. Então eu simplesmente poderia ter cortado esse com esse e falar que isso aqui tudo dá 2 vezes 4, que vai dar 8. Mesmo porque 16 vezes meio dá 8. Então o que a gente vai ter aqui? Força resultante ao quadrado vai ser igual a 4 com 16, 20, mais 16 vezes meio, 8. Portanto, nós temos que a força resultante ao quadrado é igual a 28. Como que a gente faz para sair daqui? Força resultante é igual a raiz quadrada de 28, que no nosso caso não tem um valor exato, então eu vou usar a calculadora para calcular a raiz quadrada de 28, que vai dar 5,3 aproximadamente. Então a força resultante aqui não são nem 2 newtons, nem 4 newtons. Aliás, se você percebesse pelo tamanho, você ia ver que tem que ser maior que 4, né? Olha o tamanho desse vetor em comparação com esse vetor. E realmente é isso, 5,3 newtons. Ok? Então, como que a gente faz para calcular isso? Usa a lei dos cossenos, seja para velocidade, seja para força, seja para aceleração. Basta eu ter a intensidade das forças que estão atuando, basta ter o ângulo que uma faz com a outra. Ok? A gente se fala na próxima aula. Um grande abraço.